Sobre legalismo hoje, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 18, 16, a 23. Obrigado. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 a 23. Antes de nós lermos, eu quero fazer um primeiro preâmbulo, sobre o que se trata legalismo. Na verdade, o legalismo é uma das maiores pragas que tem na igreja, porque se você quer ofender, se um irmão quer criticar o outro, é muito legalista. Às vezes ele nem sabe o que está falando, mas ele... Eu mesmo já fui considerado legalista, já me chamaram disso. Por quê? Porque eu gosto de contar quantas pessoas tem na igreja para saber como é que anda. Nossa, isso é legalismo, contar o número de pessoas, só então... Quando Jesus multiplicou o pão lá no Evangelho, que ele distribuiu para 5.000 pessoas, alguém contou, né? Você sabia que era 5.000, só tinha um legalista ali, né? Ele estava contando, né? Uma outra coisa que, devido à minha profissão, né? Já sou aposentado hoje, mas eu viajei muito ao longo do mundo. Foram 31 países, eu conheci mais de 90 cidades diferentes, e eu tinha o hábito, tenho ainda, né? De trazer sempre uma maquetezinha de algum símbolo daquela cidade. Então eu montei uma estante, dezenas desses símbolos, acho que deve ter mais de 100. Entre igrejas, castelos, estátuas de heróis, monumentos, tudo que você possa imaginar, eu tenho. Uma coisa assim, um tipo de museu, né? Então, aí eu fui mostrar para o irmãozinho, irmão na fé, maduro. Ele olha para mim assim: irmão, você pode saber que isso é um tipo de idolatria, viu? Idolatria. Uma maquete de castelos, igrejas e símbolos. Esse é bom para ele, aquilo ali podia ser um símbolo de idolatria. Então, você veja como aqui o espírito legalista está embutido em muitas pessoas, né? E nós vamos ler o que é legalismo e vamos estudar sobre isso. Eu convido aos irmãos, porque conforme nós vimos no domingo passado, em que o pastor Matosinho explicou perfeitamente o que era graça. A graça é um favor imerecido, mas ela não é de graça, porque ela, na verdade, o favor que Cristo nos trouxe custou um preço, o sangue de Jesus. Então ele teve um preço, e o preço foi caro. O próprio apóstolo Pedro diz: fostes comprados por um preço, e o preço é o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, de graça não foi. Para Deus custou o preço, custou o sangue do seu filho, custou a vida do seu filho. Para nós é de graça, mas ele teve um preço. E então ele é um favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer. Jesus ele fez. Entretanto, ao longo de todas as eras que você consegue imaginar, e ao longo de todas as religiões, não apenas a religião cristã, o ser humano, ele busca conquistar o favor de Deus. Se você observar a grande parte das cerimônias religiosas, de qualquer religião, há uma tentativa do homem em conquistar o favor de Deus. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande de você chegar agora em Cristo assim, não precisa fazer nada, é tudo de graça. Você, como assim? O que eu tenho que fazer para merecer isso? Eu não tenho que fazer nada, já foi feito. Até na igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles queriam acrescentar alguma coisa. Por incrível que pareça, os cristãos da igreja primitiva também achavam que eles tinham que fazer alguma coisa a mais, além do que o sacrifício de Jesus. E é o que nós vamos ler aqui, em Colossenses, no capítulo 2, esse tipo de discussão. Começando no versículo 16 e vamos até o 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos,
baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Vamos ter uma breve oração. Pai, obrigado, porque temos liberdade de estudar a tua palavra, liberdade de ler a verdade nela existente, de propagar a tua verdade. Esteja conosco aqui agora, invocamos a tua presença nesse local, porque há pessoas que querem te adorar, pessoas que querem buscar a tua presença, pessoas que precisam da tua presença, que precisam ouvir a tua palavra, que o teu Espírito encontre liberdade a falar em cada coração e que saímos daqui edificados pela tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O legalismo, ele existe quando as pessoas tentam assegurar a justiça aos olhos de Deus por meio de boas obras. O que eu posso fazer de bom? Posso fazer de bom para alcançar o favor de Deus. Os legalistas acreditam que eles podem ganhar ou merecer a aprovação de Deus fazendo alguma coisa boa, seguindo a lei, seguindo algum tipo de procedimento, seja subir degrau de joelho, seja acender vela, seja fazer promessas, seja cumprir determinados procedimentos. Existe toda uma gama enorme de atividades em que você se propõe a fazer para merecer o favor de Deus. Por isso eu vou ganhar uns pontos e Deus vai me olhar de um jeito diferente. O legalismo é, por definição, a tentativa de acrescentar algo à obra de Cristo. Nós vemos na palavra de Deus, nós cremos isso, que a obra de Cristo, ela é suficiente, porque ela é para pagar não apenas o meu pecado, mas todos os meus pecados, o pecado de todos nós, desde o início até a volta dele. Isso é muito forte. Se é tão forte assim, por que eu preciso fazer alguma coisa a mais? O que falta? Mas muita gente arranja um monte de coisas. Não, mas você pode fazer alguma coisinha para dar uma melhorada. Dá uma melhorada. Se você não cortar o cabelo, se você levar uma saia até o pé, se você não usar calça comprida, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, e começam a acrescentar uma porção. Se você der o dízimo, se você for todos os dias à igreja, se você não perder nenhum culto de oração, se você não fizer isso, você vai crescer. Nada que eu fizer pode acrescentar à causa de nossa santificação aquilo que já não foi feito na cruz. A nossa salvação não depende das nossas obras, não depende. A Bíblia diz claramente em Efésios, lá no capítulo 2, fala claramente, olha, é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que não foi entendido? Não vem das obras. Não há obra alguma que você possa fazer para melhorar isso. Mas mesmo assim a gente continua dizendo que tem. Isso é legalismo. E a gente precisa estudar isso. Eu quero começar a estudar isso com uma coisa mais profunda, porque existe um legalismo doutrinário. Não é só o legalismo de atos e obras. Uns que me chamam a atenção, porque essa semana eu ouvi de novo, uma que estava comentando comigo, que já apareceu uma profetisa, eu não sei quem é, e acho que faço questão de não saber, né? Dizendo que nós estamos sofrendo o pecado, sofrendo as consequências do nosso pecado, que nós estamos, isso é verdade, que nós estamos cheios de maldições e que nós precisamos urgentemente ungir a nossa casa,
ungir as portas e janelas para que o mal não entre. O quê? Quer dizer que eu passar óleo na janela e porta evita que o demônio entre? Mas é isso que se prega, né? Tem muita gente dizendo que eu preciso ungir as portas e janelas da minha casa para que o mal não entre. Meus queridos, Jesus disse que o mal está dentro do nosso coração, ele não entra pela janela e pela porta. E se o Espírito de Deus não estiver em nós, nenhum óleo vai resolver. Se o sangue de Jesus não for suficiente, você pode entrar num tonel de óleo e se afundar lá dentro. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem gente que acha que vai. Isso é o puro legalismo doutrinário, falsos profetas pregando contra o que a palavra de Deus diz. Não há nada que o sangue de Jesus já não tenha feito e derramado sobre nós. Ele não vai purificar ninguém mais do que isso. Não há nenhuma atividade que eu possa fazer que vá mudar isso. Mas o legalista acha que pode. Significa que eu não preciso, que eu posso ter de qualquer maneira? Então já que eu não preciso fazer nada, nada vou fazer. Não é isso que está sendo dito. Quem é nova criatura em Cristo vive diferente por ser nova criatura. Não para ser nova criatura, mas por ser nova criatura, ele vive diferente. Entenderam a diferença? Eu não vou viver diferente para ser uma nova criatura. Eu vivo diferente porque eu sou uma nova criatura. Porque Jesus me fez assim. O sacrifício de Jesus me transformou numa nova criatura. E por isso eu vivo diferente. Então, é consequência, não é causa. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Quero fazer uma ilustração muito interessante que eu pensei essa semana. Eu tenho uma netinha, uma fofura, ela tem 1 ano e meio. Não aprendeu a andar ainda, já aprendeu a engatinhar. E ela engatinha numa velocidade que tem que correr atrás dela. Parece uma tartaruguinha, aquela casa toda correndo. Engatinha é uma maravilha. Todos nós já fizemos isso, né? Por que a gente não faz mais mesmo? Ela já está aprendendo a andar, porque se ela está querendo, ela já está começando a ficar em pé, dentro de algumas semanas ela vai estar andando. Nada impede que daqui a 1 ano ela volte a engatinhar. Por que ela não volta? Porque andar é melhor. Porque andar é muito melhor. Porque nós somos feitos para andar e não para engatinhar. Você vivia um tipo de vida e depois você descobre que aquela vida era vida de pecado. Por que eu vou voltar para ela se eu tenho uma vida de santidade que é muito melhor? Então eu não vou voltar a engatinhar. No meu caso, né, no caso de alguns aqui, se eu me abaixar para engatinhar, não levanto mais, porque eu tenho que ajudar, mas isso aí é outro motivo, né? Isso é por outros motivos. Ninguém vai voltar a engatinhar, porque andar é melhor. Andar é muito mais eficiente. Nós não vamos viver uma vida de pecado, porque a vida de santidade é muito melhor. Esse é o motivo pelo qual nós vivemos em santidade. Porque nós descobrimos que viver com Cristo é muito melhor do que viver sem Ele. Não é para ganhá-lo. Isso Ele já fez, isso a obra já foi para a cruz. Nós não precisamos fazer nada que possa melhorar isso. Mas podemos fazer uma porção de coisa para agradar a Deus. Isso a gente pode, e nós temos prazer em fazer isso. O que o legalista pensa? Primeiro, tem 4 pontos importantes aqui, bem didáticos aqui para a gente entender. O legalista ele se concentra nas leis de Deus mais do que no relacionamento com Deus. O que importa é fazer as coisas e não estar em relacionamento com Deus. As leis são mais importantes. Ele está preocupado em guardar a lei como se a lei de Deus, os mandamentos, fosse um fim em si mesmo. Eles não são um fim em si mesmo, têm um objetivo. Você faz isso para... Não, eu vou fazer isso. O importante é fazer. O legalismo se concentra em obedecer regras. Qual é a regra que eu estou falhando hoje que eu tenho que cumprir? Destinindo ele não vê o contexto pelos quais aquela regra foi feita. Ou seja, o legalista ele não sabe o significado nem o porquê daquilo que ele faz. Ele acha que é importante fazer, não precisa saber porquê. Eu me lembro de uma piadinha que eu conto como história profissional de um sujeito numa ferrovia, isso é uma história muito antiga, e ele estava para se aposentar.
O trabalho dele era verificar se as rodas dos trens estavam trincadas, e ele dava uma marretada na roda do trem para ouvir se a roda estava trincada. Dava uma marretada. Pá! E ficava chutando. Aí ele recebeu um rapaz que ia ser substituto dele, ele ia se aposentar, então ele teria que treinar aquele rapaz para substituí-lo. E ele chamou o rapaz, o que é que você tem que fazer todo dia? Assim, a locomotiva chega aqui, para, você fica com uma marreta e dá uma marretada aqui, ó, pá, e escuta, ó. Tá vendo? É isso aí. Aí o rapaz disse, por que você faz isso? Ele disse, estou aqui há 30 anos, não sei se você chegou aqui agora, já quer saber? Ele não tinha a mínima ideia do que ele fazia. Ele fazia. Tem muita gente que acha que com Deus assim, por que você faz? Eu não estou fazendo. Por que você faz? Não sei, eu não estou fazendo, não dá para fazer, eu faço. Vamos fazer. Esse é o legalista. Ele faz tudo certinho, e não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Qual o valor disso diante de Deus? Nenhum. O valor disso diante de Deus é nenhum. Um papagaio, se você deixar ele ali na rua, ele diz, só Jesus Cristo salva. Ele não sabe o que ele está falando. Mas ele está falando sério. Não tem a mínima ideia do que ele está falando. Tem algum valor? Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas o legalista acha que é importante isso. O segundo ponto é que o legalista, ele guarda as leis, ele acha que ele não precisa de um coração submisso. Aliás, no primeiro tópico, Jesus disse uma vez para alguém que questionou ele por que ele estava fazendo uma coisa no sábado, e ele disse uma coisa poderosa: o Filho do Homem foi feito, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele deu uma razão para aquilo. O dia de descanso era para o homem e não o contrário. Ele inverteu as coisas. Se você não tiver um coração submisso, qual é a validade de você fazer as coisas certas diante do que Deus está mandando? Obedecer às leis de forma externa, sem que o coração esteja acompanhando, Jesus chamou de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Um negocinho bonito, todo pintado, mas por dentro não pode. Ou seja, por fora está tudo jóia, por dentro não está. Não está. Um coração que está em outro lugar. Eu me lembro que quando no Rio de Janeiro, ainda era um jovem seminarista, eu dirigi um ponto de pregação na favela. Né? Aliás, não tem mais favela, mas só tem comunidade. Existe mais favela. Mudaram uma. Eu ia subir o morro, né? Aí sim. E em frente ao local onde tinha um ponto de pregação, havia uma casa de uma senhora da Assembleia de Deus, uma senhora idosa, cheia de netos e tal, todo mundo com aqueles vestidão, cabelo. Ela era a matriarca da família. Até que ela faleceu. Foi viver com o Senhor. Na semana seguinte, as netas cortaram o cabelo, começaram a vestir calça comprida, mudaram totalmente. Totalmente. Eu falei assim, mas aquilo ali, o próprio sepulcro caiado, ela só estava fazendo isso por causa da avó. A avó queria que elas agissem daquele jeito, se aquilo que era o certo, e elas agiam. A avó morreu, mudou totalmente de um dia para o outro, mudava. Nem pareciam mais as mesmas moças. Não estou dizendo que elas estavam em pecado, não, tá? Eu estou dizendo que elas andavam de um jeito, e na semana seguinte passaram a andar de um jeito totalmente diferente, porque a avó havia morrido. Qual era a submissão do coração delas a Deus ao fazer aquilo? Nenhum. Elas estavam fazendo aquilo por obrigação. Era mero legalismo. Nenhum. Eu não sei o que elas pensavam diante de Deus, não sei se eram crentes de verdade, se eram convictos. Eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que as atitudes dela não tinham nada a ver com o que estava no coração. No primeiro motivo que não precisou mais fazer, eles mudaram completamente. Tem muita gente que frequenta as igrejas, que se diz crente, que quando está longe, vai viajar ou está em outro lugar, que não precisa mais seguir aquelas regras que ela segue, sem uma submissão do coração. Como dizer, pisa na jaca, né? Faz um monte de besteira. Por quê? Porque o seu coração não está submisso a Deus. Ele não está fazendo isso para agradar a Deus, está fazendo isso como uma regra, um legalismo. O terceiro ponto talvez seja o mais importante, que é o que mais aflige a igreja. O legalismo, ele acrescenta regras humanas como se elas fossem divinas. Isso aí é péssimo. Eu vivi isso na minha, já tem bastante gente, glória a Deus, agora em agosto vou fazer 50 anos de batismo. Graças a Deus. Naquela época, se uma moça andasse de calça comprida, ela podia ser excluída da igreja, pelo menos nas igrejas batistas na época. Moça não podia, mulher não podia andar de calça comprida. Isso é pecado. Onde está escrito isso na Bíblia? Que andar de calça comprida é pecado?
Por que isso é uma regra? É uma regra de Deus? Não, não é uma regra de Deus. Tem regra para vestido na Bíblia? Tem. Fala que não pode usar calça? Nem podia falar isso, porque na época em que foi escrito, na época de Jesus, por exemplo, não existia calça. Não existia calça como essa que a gente está usando, não existia. Ela foi existir, segundo os historiadores, há mais ou menos entre 700 e 800 anos. No Novo Testamento tem mais de 2000. Assim, como assim? Não existia calça. Não havia legislação para isso, porque nem existia. O que a Bíblia diz sobre o vestimento? A Bíblia fala sobre o vestimento e diz que um homem não deve se vestir igual a uma mulher e vice-versa. Como é que é? Vou repetir. As diferenças, deve haver diferença de vestido, ou seja, eu tenho que olhar para uma pessoa e saber que aquilo ali é uma mulher. Aquilo ali é um homem. Só. Se é comprido, se é curto, se é colorido, se é preto e branco, se é de algodão, se é de tecido. Estou dizendo isso, não é de brincadeira. Tem gente que acha que se não for calça, se não for vestimenta natural, tipo algodão, é pecado. Você não pode vestir uma roupa sintética. Isso não vem de Deus. Roupa sintética não é de Deus. Gente, onde é que está isso? Quem inventou essa ideia? Isso não tem nada a ver com os desejos de Deus. O que Deus já te manifestou sua vontade na palavra é: uma mulher tem que se vestir de forma diferente do homem. Só. O que significa diferente depende da cultura. Imagina entre os sítios em que todo mundo está pelado. Não tem nem roupa, aí com umas penas diferentes, um cocar diferente, sabe muito bem quem é um homem e quem é uma mulher. Porque a diferença, o que a palavra nos diz é que tem que haver diferença. Esse é o desejo de Deus, que haja diferença entre o homem e uma mulher. Só. A maneira com que essa diferença pode ser feita, milhares de maneiras diferentes, e nenhuma delas é pecado. Então essa história assim, não pode, isso não pode. Legalismo. Eu inventei uma regra humana dizendo que é divina. O legalista está dizendo, isso não pode. Por que não pode mesmo? Não pode. Eu não sei por que não pode. Porque eu estou inventando uma regra. É muito danoso. Nós temos que conhecer. Como é que se evita isso? Conhecendo a palavra de Deus. Jesus reinterpretou a lei de várias maneiras. Ele não anulou a lei. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Até quando você tem raiva, você está pecando. Ouviste o que foi dito? Você não deve adulterar. Até quando você olha para uma mulher que não tem sangue, você está pecando. E ele foi interpretando. Pega lá e olha. Sim, olha a palavra de Deus que você vê qual é a vontade dele. Você fica inventando ideia. Na época de Jesus haviam tantas regras ainda existem, né, entre os judeus, de o que podia fazer e o que não podia. Uma delas disse que não pode trabalhar no sábado. Eu vi isso quando eu fui em Israel, né? Alguns que levam muito a sério, entre aspas, isso. Os elevadores dos hotéis, no sábado, eles já são programados para parar em todos os lugares na subida e descida, para você não ter que apertar o botão. Porque apertar o botão é trabalhar. Que isso? Qual é a finalidade disso? Você não vai apertar um botão? Bom, é o jeito deles, tem que ser legalismo. Aí eu fui participar de um almoço, né? E veio uma carne toda vermelha, assim, de tempero bonito. Nossa, essa carne de porco está bonita, eu quero que não existe porco em Israel. Ai, meu Deus, que furo, né? Aí eu comentei isso com um outro judeu. Ontem, na semana passada, eu fui numa comemoração, um jantar, e eu mencionei que o cara que estava lá era carne de porco. O cara me bateu, e ele disse que não existe porco em Israel. Eu disse, mas existe sim. O que diz que não existe porco em Israel? Eu disse, mas não é proibido comer carne de porco? Mas os estudiosos disseram que a lei da Bíblia diz que o porco não pode pisar no território de Israel. Então o que eles fazem? Eles tiram os porcos num negócio suspenso e não deixam o porco pisar no chão. Ele fica flutuando, entendeu? Um porco flutuante. Legalismo. Estão inventando leis dizendo que é de Deus quando isso é coisa de homem. Legalista. Por isso que Jesus chamava de hipócritas. Né? Vocês são legalistas e hipócritas. Estão inventando ideia. O legalismo inventa regra que Deus não disse, não pediu. Por último,
que é o texto que nós lemos aqui, que eu quero chamar a atenção, que está no versículo 23, que eu vou ler aqui. Tais coisas, essas regras todas que vocês seguem aí, que Deus não disse que alguém inventou, né? Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Olha, já avisa, tem aparência só. Como o culto de si mesmo, ou seja, faz sentido para si mesmo, não tem outro sentido nenhum para Deus. Né? E de falsa humildade, e de rigor ascético. Eu, quando lembro desse falsa humildade, eu me lembro da minha filha, dizendo: eu só tenho duas virtudes. Eu sou humilde e sou perfeita. Só duas. Sou humilde e sou perfeita. Ser falsa humildade. Como o culto de si mesmo, todavia, olha a última frase, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Em alguns textos, contra as coisas da carne. Ou seja, você se vestir tudo não tira o que está dentro do seu coração. Você pode continuar impuro no seu coração. Você pode continuar pensando num monte de perversidade. Nada que você fizer do lado de fora vai mudar o que você é pelo lado de dentro. Regras não desfazem as inclinações carnais. É isso que o legalista não entende, que ele vai mudar as coisas através de regras. Pelo contrário, você seguir um monte de regra esconde as suas inclinações carnais. Elas ficam só escondidas, esperando uma oportunidade para aparecer. Então nós temos que tomar cuidado. É o seguinte: a verdadeira transformação é o Espírito de Deus que faz no seu coração, não são regras. A partir dali você segue regras para agradar a Deus, mas a transformação, a mudança, ela vem com o agir de Deus no seu coração, não seguir regra. Não adianta, olha, você quer ser santo? Você vai à igreja pelo menos 3 vezes por semana, dá o dízimo de tudo, você faz isso, você se veste tudo assim, você põe um véu, você põe não sei o que, você não usa maquiagem, você não se depila, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que você vai ser santo. Mentira, não vai ter nada. Seu coração vai continuar perverso um dia. A santidade vem do operar do Espírito Santo no nosso coração e do agir como consequência e não como causa. Mas existe uma outra coisa que é importante também, já que eu já falei bastante mal dos legalistas, agora vamos falar dos não legalistas. Apesar disso, o termo legalista, às vezes, é aplicado a cristãos que querem honestamente obedecer a Deus, estão buscando obedecer a Deus e aos seus mandamentos. O que eu tenho que fazer para obedecer a Deus? Isso é uma pergunta que todos nós devemos fazer. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer nada? Você não tem que fazer nada para a sua salvação. Mas você pode fazer uma porção de coisa para ser abençoador e abençoado, para agradar a Deus. Você pode fazer um monte de coisa. A graça não significa que nós não devemos importar com nossas ações. A gente deve se importar, sim. Em Efésios, que é o que todo mundo conhece, o texto, né? Ele diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, ele está servindo na salvação. No versículo seguinte, que é o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios, assim: somos obra das mãos de Deus, ou seja, nós somos consequência da ação de Deus, criados em Cristo para fazer boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós fazermos. Ou seja, nós fomos salvos para praticar boas obras. Nós somos salvos para fazer coisas importantes, porque isso dignifica a Deus, glorifica a Deus, abençoa outras pessoas que vão também glorificar a Deus. Então nós somos salvos para boas obras. Devemos produzir boas obras, não para a salvação, mas como consequência da salvação. Jesus nos disse em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Jesus, então você deve procurar saber o que ele disse e guardar. Em João capítulo 15, versículo 14, assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Você quer ser amigo de Jesus? Faça o que ele mandou. Ele ainda contou uma parábola que é bastante conhecida, assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e a casa não caiu. Ou seja, existe consequência boa se você segue o que Jesus
está dizendo, você vai ser abençoado, você vai ser fortalecido. Não vai ser livre da tempestade, a tempestade virá. Ela vem sobre a casa construída sobre a rocha e vem sobre a casa construída sobre a areia. A consequência é que a casa sobre a areia cai e a da rocha não. Mas ela vem. Porque tem gente assim, não, se você fizer tudo isso, Deus vai te abençoar, nunca mais vai acontecer nada de errado com você. Mentira. Vai acontecer a mesma coisa com os outros, mas a consequência é diferente. A casa sobre a rocha sofre a mesma tempestade da casa sobre a areia. A diferença é que uma cai e a outra não. Porque o Senhor está nos abençoando, aqueles que seguem os seus mandamentos. A obediência é como o cristão deve viver, não é como ele é salvo. Nós devemos obedecer à vontade de Deus como consequência daquilo que ele já fez, não do que ele vai fazer de salvação. Obedecemos a Deus não para ganhar a salvação, mas por causa da nossa fé que chama fé relacional com Cristo e o nosso amor por Ele. Devido ao nosso relacionamento conquistado na cruz, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus e querer que Ele fique feliz. Eu quero agradar a Deus. Eu ajo em função, sim. Eu quero que Deus fique contente comigo. Ele me abençoou tanto. Eu quero retribuir. A mesma coisa quando nós fazemos o nosso momento de oferta, nós deixamos bem claro que ninguém que está ofertando para ganhar a bênção, nós estamos ofertando como gratidão daquilo que Ele já fez. Ele vai fazer o que Ele prometeu, mas eu estou fazendo em gratidão do que Ele já fez. Então eu quero agradar a Deus, quero que Ele fique feliz, porque Ele já me abençoou por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Eu quero agradar a Deus, e por isso eu procuro uma vida de santidade. Isso não tem nada a ver com legalismo, nada. Eu não vou conquistar méritos, gente, eu vou ficar mal, vou ficar bonzinho, e aí o Senhor vai me olhar, poxa, esse aí merece, viu? Jesus já fez isso por mim, e Ele fez isso quando eu era pecador. Na verdade, Ele fez isso antes mesmo de eu nascer. Mas Ele me viu da eternidade e disse assim, eu vou fazer por Ele, e eu posso transformar a vida dele. A Bíblia nos diz que Deus tem uma visão escatológica ao nosso respeito. Ele não nos olha pelo que nós somos ou pelo que nós já fizemos. Se fizer isso, nós estamos no inferno. Ele nos vê com o que nós podemos vir a ser nas suas mãos. Ele olha e diz assim, você na minha mão pode ser uma bênção. Porque se olhar o que eu já fiz, eu não mereço. Mas o que eu posso fazer na mão dele, eu posso ser uma bênção. Eu posso ser abençoador e serei abençoado. Essa é a visão que Deus tem de nós. E por isso ele faz o que faz por nós. Ele não olha os nossos méritos, porque nós não temos méritos para oferecer a Deus. Isso é legalismo. Ele já fez. E pela fé eu me aproprio disso e sou transformado em uma nova criatura. Mas talvez isso não fique muito claro para alguns. Se você tem alguma dúvida, sabe o que você tem que fazer? Pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Contei aqui na reunião, acho que foi do PG essa semana, uma história que está no livro Contrabandista de Deus, que tem aqui na igreja, do irmão André, que faleceu ano passado, com 96 anos, se não me engano, um grande missionário, um grande homem de Deus. Ele se converteu, ele era holandês, e ele disse o seguinte, como todo holandês, eu fumava muito, porque fumar para um holandês é uma questão familiar. O pai ensina o filho a fumar e todo mundo senta junto na família para fumar. É como se fosse um ritual familiar. Todo mundo fuma e ninguém faz nada de errado. Só que os outros querem saber fumar é pecado. Fumar prejudica o corpo. E ele via isso. Então ele pegou e colocou isso diante de Deus. Senhor, eu não vejo problema nenhum fumar, mas todo mundo diz que é pecado. O que o Senhor disse? Ele colocou isso diante de Deus. E ele disse, olha, existe um bom motivo para eu parar de fumar, né? Não tem dinheiro para comprar cigarro, né? Então, a dificuldade financeira é grande e tal. Ele disse que de repente, a vontade de fumar desapareceu. Deus tinha um propósito, eu quero ser um missionário, quero fazer a vontade de Jesus. Não tem uma vontade, sumiu. Ele pediu a Deus, Senhor, me orienta, eu quero fazer a tua vontade. Eu não vejo nada de mais nisso, mas pode ser que esteja errado. Me orienta, qual é a tua vontade? Ah, é? Eu vou te mostrar a minha vontade. Sim, ele sumiu. Porque ele buscou sinceramente a Deus. Então, se você tem alguma dúvida, busca o Senhor. Em Salmo 32:11, 32:8 diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus vai nos ensinar. Você tem alguma dúvida se o que você está fazendo está certo ou errado, se você deve, né? Não precisa ficar preocupado, não.
Busca o Senhor. Senhor, se isso aí está certo, qual é a tua vontade? Deixa que Ele vai te ensinar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quer fazer a vontade de Deus? Reconhece Ele tudo que você faz. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero a tua vontade agora. Ele vai te imitar. Tem alguma coisa errada? Como é que ele vai te imitar? Ele tem interesse que você ande em linha reta. Ele só quer que você peça. Ele vai te imitar. Então, não seja legalista. Viva pela graça. Viva pela fé. E eu quero terminar lendo Gálatas, no capítulo 2. Versículos 19 e 20. Diz assim: porque eu, apóstolo Paulo falando, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O meu viver é pela fé em Cristo. Ele morreu e se entregou. Ele fez o que eu não podia fazer. E agora o meu viver é agradá-lo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Pai, muito obrigado por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas e certamente por tudo aquilo que irás fazer. Que a tua palavra esclareça, nos alimente, nos fortaleça, nos fortifique e nos faça andar segundo o caminho que tu desejas. Abençoa esse dia, leva-nos para a nossa casa cheios da tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus.